Bom dia novamente. Então, primeiro eu quero dizer ao vereador D'Ambrosio que é muito importante essa sua agenda e quero estar junto nessa luta pela questão da regularização fundiária, especialmente dessas casas, essas localizações de área de risco. Então, como secretária, da Frente Parlamentar, que o senhor preside, quero estar atuante, porque acho que é um tema muito importante para a nossa cidade. Mas o que me traz aqui é uma matéria do Pioneiro, sim, sobre a questão dos projetos de lei que o Executivo tem mandado de forma emergencial para essa casa, que saiu hoje, um terço dos projetos de lei tem vindo de forma emergencial, e uma fala da secretária Grégora dizendo que são projetos que já estão em reconhecimento até dos próprios vereadores e que são projetos que já se tem alguma discussão preliminar. Então, eu queria dizer, inicialmente, que eu, como vereadora de oposição e líder da bancada do PT de oposição, uma oposição responsável que nós temos feito nessa casa, na maioria das vezes não tenho conhecimento, e acredito que meus colegas também, destes projetos que aportarão aqui. Quero dizer que nós, apesar de ser desta forma urgente, tentaremos estudar os projetos e votar de acordo com a necessidade da população. Mas quero ressaltar aqui especificamente um projeto que é aquele da contratação dos médicos de forma emergencial. Já ponderei ontem na apresentação do Executivo, vou reforçar agora. Eu acho que precisamos, e todo mundo sabe o quanto nós precisamos de médicos na nossa cidade. Agora, eu tenho dúvidas, vamos estudar se realmente esta é a melhor forma de contratação. Primeiro que na nossa cidade nós já temos no município várias distorções que estão dando problema até hoje em relação à diferença salarial de pessoas que fazem o mesmo trabalho no município. Cito a famosa Lei 409, o quanto está sendo uma luta antiga de anos para equiparar o problema que tem dado em função de pessoas que fazem a mesma função e ganham salários diferentes no município. Vou dizer, já falamos ontem, que isso é um precedente muito grande, esta contratação de médicos com um salário muito diferente dos que já estão no plano de carreira. E pior, através de uma empresa, que é um problema sério. Teve várias questões que já foram apontadas na própria CPI da Saúde e agora, de forma oficial, esse projeto vem para a Câmara de Vereadores. Nós vamos ter que ter muito cuidado para avaliar. Mas, mais do que isso, eu quero colocar a questão da dengue na nossa cidade. A cada boletim que sai da Secretaria da Saúde, o número de focos e de caso tido como confirmados aumenta. A semana passada nós tínhamos, agora não estou com os aqui, 540 e poucos focos. Esta semana, o boletim que saiu ontem, 583 focos. O município de Caxias fez um decreto ali no finalzinho de março e, entre várias coisas desse decreto, se prevê a questão de contratação emergencial de agentes
epidemiológicos. Este, sim, talvez seja o projeto de lei que nós estávamos esperando em caráter de urgência também. Porque Caxias, a partir deste decreto, teria que ter 325 agentes epidemiológicos de epidemia que são responsáveis pela vigilância, prevenção, controle de doenças e promoção de saúde no município. Antes deste decreto, Caxias deveria ter, se não tivesse esse decreto, 266 agentes. Por quê? Porque nós temos em torno de 260 mil domicílios cadastrados, e a lei prevê que a cada 1.000 municípios tenhamos a cada um agente, a cada 1.000, um agente de endemia. Então, nós teríamos que ter 260 agentes. Com o decreto 325, nós temos hoje em torno de 55 a 60, porque sempre tem uma quebra em função de laudos, de doenças, enfim, nós não temos 60 agentes atuando na nossa cidade. E isso é muito grave quando nós estamos num momento de calamidade pública em função da endemia da dengue. Com certeza, as pessoas precisam fazer sua parte. Acho que tem várias campanhas de conscientização que as pessoas, que as suas residências façam a sua parte, mas o poder público precisa fazer também. E eu acredito que a questão da vigilância e da prevenção da dengue é o mais necessário nesse momento aqui. Então, nós estamos aguardando também que sejam contratados agentes de endemias na nossa cidade, porque isto é muito grave, o fato de nós não termos tido uma contratação a partir deste decreto, que já está fazendo em torno de 20 dias, e nós estamos aguardando isso também, e não só neste momento, mas para sempre, né? Como eu coloquei antes, é 325, porque baixa de 1.000 para 800. Mas mesmo que não tenha uma calamidade pública, um decreto de calamidade pública, nós precisamos 260 agentes de endemia na nossa cidade, muito além do que nós temos hoje. Sua parte, vereadora Tatiane. Vereadora Rose, assunto muito importante, né? Acho que o governo municipal, assim como o governo estadual, acertaram em decretar a situação de calamidade, né? Pelo crescimento do quantitativo de pessoas afetadas pela dengue, né? E a gente precisa compreender que, de fato, para ganhar, né, para mudar o jogo, a gente vai precisar de muita ajuda da população, né? Se não houvesse a situação do decreto de emergência, por exemplo, em terrenos que são privados e que a gente sabe que tem acúmulo de lixo, pneus, os servidores não podem adentrar um terreno privado se não está numa situação de emergência. Então, a gente recebia diversas denúncias, né? Mas aqui a gente volta a pedir para que as pessoas estejam atentas nos seus entornos, fazendo a sua parte. Tem muito lixo sendo descartado de forma irregular em estradas, no interior. Isso, né, promove um acúmulo de água, e a gente sabe que é fonte, sim, para o mosquito da dengue se proliferar. E a gente precisa entender que, além das agentes de saúde, isso sobrecarrega também as unidades básicas de saúde e pronto atendimento, porque as pessoas passam a ter sintomas, né, e passam a contrair a doença, e aí isso também vai exigir que as unidades básicas de saúde, pronto atendimento, tenham mais equipe para dar resposta. Então, é um projeto de extrema importância e que a gente precisa, sem dúvida alguma, discutir, falar sobre e dar visibilidade. Então, por isso, a nossa fala aqui, muito mais do que só curar o problema ou tratar o problema, é importante prevenir,
é importante fazer a vigilância adequada. Imaginem vocês menos de 60 vigilantes para 260 mil domicílios. Por mais que eu concorde, eu falei aqui antes, a população tem que colaborar, mas o município não pode simplesmente, em todas as discussões, jogar isso para a população e não investir na contratação de agentes de endemia para fazer o seu trabalho de prevenção, vereadora Tatiane, porque aí isso vai evitar que sobrecarregue aos UBSs, a UPA e que falte médico na cidade. Obrigada. Declaração de